Well, thank you very much, Chancellor Lopez. Muito obrigado, Chanceler Lopes. This is my second visit to Brazil, but my first to Mackenzie Presbyterian University. Essa é a minha segunda visita ao Brasil, porém a primeira à Universidade Presbiteriana Mackenzie. But I have a personal connection with the university. Eu tenho uma conexão pessoal com a universidade. I discovered from my cousin, one of my cousins, that her mother was a Presbyterian missionary teaching English here about 75 or 80 years ago. Eu descobri que uma prima da minha mãe, que ela foi uma missionária, professora, e esteve há cerca de 75 anos atrás ensinando inglês aqui no Mackenzie. I arrived yesterday morning and was surprised to be met not by some driver from the seminary or from the university, but by the chancellor himself. And I have been very warmly received by several faculty members and already feel very much at home here today. E eu tive a grata surpresa ontem, ao chegar pela manhã, de ser recebido não por um motorista da escola, mas pelo próprio chanceler da universidade. E eu, então, me senti muito acolhido, não só por ele, como por vários outros professores aqui. And now I'm very grateful to Professor Meister, who will be interpreting my lectures for 3 days. E eu estou muito grato ao professor Meister, porque interpretará minhas palestras nos próximos 3 dias. You shouldn't say that now, only later. Okay, I'll thank you later. And now to Calvin himself. Então vamos aprender um pouco sobre Calvino. Calvin was originally called to be a minister in Geneva, more specifically, a reader of Holy Scripture, that is, a teacher of the Word. Calvino foi originalmente chamado para ser um ministro na cidade de Genebra, mais especificamente para ser um leitor da Santa Escritura, ou seja, um professor, um mestre da palavra. Whether he was ever ordained is questionable. Se Calvino foi ordenado, é algo que se questiona. A recent biographer, Robert Godfrey, is sure that he was, although he concedes that the exact date and details of his ordination are unknown. Um biógrafo mais recente, Dr. Robert Godfrey, afirma com certeza que ele era ordenado, embora a data exata e os detalhes da sua ordenação sejam desconhecidos. However, the distinguished French historian Bernard Cottret is just as sure that Calvin was not ordained. Entretanto, o distinto historiador francês Bernard Cottret tem tanta certeza quanto o primeiro de que Calvino não foi ordenado. One thing is certain, he writes. Uma coisa é certa, ele escreve. Calvin never received any pastoral consecration. Calvino jamais recebeu a consagração pastoral. The pastorate was defined by its function and not by any power, whatever, conferred by ordination. O seu pastorado foi definido por sua função e não por qualquer poder, seja ele qual for, que tenha sido ou seria conferido pela ordenação. In any case, amidst Calvin's myriad activities in Geneva, pastor, administrator, biblical expositor, unofficial leader of the city government, although he never had a vote, Calvin was always a teacher. De qualquer forma, entre as muitas atividades de Calvino em Genebra, como pastor, como administrador, expositor bíblico, um líder não oficial do governo da cidade, porque ele não tinha voto nos seus conselhos, Calvino, com certeza, sempre foi um mestre. However, as William Bausma points out, quote, for Calvin, preaching and teaching were virtually synonymous. Entretanto, como William Bausma aponta, entre aspas, para Calvino, pregar e ensinar eram virtualmente sinônimos. Whatever his official responsibilities, Calvin was always concerned about an educated laity, especially a knowledge of at least the rudiments of the Christian faith. Qualquer que seja o caso, ou suas responsabilidades oficiais, na verdade, Calvino estava sempre preocupado com os leigos serem educados,
especialmente com o conhecimento que eles deveriam ter, pelo menos, dos rudimentos da fé cristã. Calvin's humanist background eminently equipped him for his role as an educator as well as an expositor of Scripture. E o pano de fundo do humanismo de Calvino o equipou para esse papel como educador, assim como também como de expositor da Escritura. It may be an exaggeration to say that for those early Protestants, education was the double road to salvation and success. Pode ser um exagero dizer que para aqueles protestantes antigos, nos primórdios, a educação era uma rua de pista dupla para a salvação e para o sucesso. But for Calvin, in any case, teachableness was closely linked with godliness. Mas para Calvino, de qualquer forma, a ensinabilidade de alguém estava intimamente ligada à sua piedade. I'm going to add a remark here. To the students I say, I trust that you are all teachable. E aos alunos aqui, eu quero crer que vocês são ensináveis. My first major point, Calvin's early concern for instruction in the faith. E o primeiro ponto, então, que eu quero esclarecer era a preocupação de Calvino pela instrução na fé. When one thinks of Calvin's contribution to education, the temptation is to think immediately of the founding of the Genevan Academy. Quando começamos a pensar sobre a contribuição de Calvino para a educação, a nossa primeira tentação é pensar a respeito da fundação da Academia de Genebra. That's a mistake, because foundational for Calvin's view of education is catechetical training. Mas isso é um erro, porque o que está por trás do pensamento fundamental de Calvino sobre educação é o treinamento catequético. Shortly after Calvin arrived in Geneva, he determined that three things were necessary for a well-ordered church. Logo depois de chegar em Genebra, Calvino determinou que 3 coisas eram necessárias para uma igreja bem ordenada: A confession of faith, which was probably co-authored with Farel, his cohort, a church order, and a catechism primarily for youth. Uma confissão de fé, que provavelmente ele foi coautor junto com Farel, um livro de ordem para a igreja e um catecismo, especificamente ou primariamente para os jovens. This came out in 2 versions, a French version in 1537 and a Latin version in 1538. E esse catecismo apareceu em 2 versões, uma francesa em 1537 e uma em latim em 1538. This early catechism is often described as a summary of the first, that is the 1536 edition of the Institutes. Esse primeiro catecismo é normalmente descrito como um sumário da primeira edição das Institutas de 1536. But this does not do justice to the freshness and creativity of this catechism. Mas esse pensamento não faz justiça ao frescor e à criatividade que encontramos nesse catecismo. As John T. McNeill observes, this work remains a masterpiece of condensation and simplicity and is unsurpassed as a key to Calvin's teaching. Como foi dito por John T. McNeill, essa obra, Instrução na Fé, permanece uma obra de arte de condensação e simplicidade e uma chave para o ensino de Calvino que é insuperável. Moreover, Calvin thought so much of this catechism that he sent the Latin edition to other churches everywhere. Ainda mais, Calvino tinha tanto apreço por esse catecismo que ele enviou a versão latina para outras igrejas em vários lugares. He says, in order that the sincerity of that faith of the church in Geneva may be manifest to other churches as well. Para que a sinceridade daquela fé da igreja de Genebra também fosse manifestada a outras igrejas. It was Calvin's hope that thereby the unity of the church might be fostered and that all churches would embrace one another in mutual love.
e era então a esperança de Calvino de que a unidade da igreja fosse nutrida e que todas as igrejas abraçassem umas às outras em amor mútuo. This catechism turned out to be too advanced for youth, so upon his return to Geneva in 1541, he composed another catechism in the more traditional question and answer form, the so-called Geneva Catechism. E esse catecismo, com o uso, provou ser muito avançado para os jovens. Então, quando Calvino voltou a Genebra em 1541, ele compôs um outro catecismo, agora num formato mais tradicional, no formato de questões de perguntas e respostas, que também foi chamado de Catecismo de Genebra. This was to have a wider influence and was used in Reformed communities beyond Geneva, but eventually it was superseded by the Heidelberg Catechism in 1563. E esse, então, teve uma grande influência, foi usado por comunidades reformadas, muito além da cidade de Genebra, mas eventualmente foi superado pelo Catecismo de Heidelberg, de 1563. The point I want to make here is that Calvin took catechetical instruction seriously as a means of training people in the evangelical faith. Mas o ponto que eu quero deixar claro aqui é que Calvino levava muito a sério a instrução catequética como um meio de treinar o povo na fé evangélica. What is noteworthy about both of the Reformers' catechisms is their theological sophistication. O que é notável sobre ambos os catecismos do reformador é a sua sofisticação teológica. There's no dumbing down of the presentation of doctrines for the youth and a relatively uneducated laity. Não há um baixar de nível da apresentação das doutrinas para os jovens e para os menos educados. Moreover, we learn from the registers of the Consistory of Geneva that the catechism service on Sunday was not only to be used for children, but also for adults who were deemed to have an insufficient grasp of the evangelical faith. Ainda mais nós aprendemos dos registros de ata do Conselho de Genebra entre 42 e 44 que o culto com o catecismo aos domingos o catecismo não era usado apenas para as crianças, mas também era usado para os adultos que eram considerados de difícil aprendizado na fé evangélica. Parents were also to instruct their children at home. E também os pais, esperava-se que instruíssem os seus filhos em casa com o catecismo. Already in the first edition of the Institutes, Calvin had expressed the conviction that catechetical instruction was essential for the well-being of a church. E já na primeira versão das Institutas, Calvino expressou a convicção de que a instrução catequética era essencial para o bem-estar da igreja. The following paragraphs are repeated throughout all the editions of the Institutes, from 1536 to 1559. They're long, and so he will read only the Portuguese version. E então, os parágrafos que serão agora lidos da versão em português, eles estão presentes em todas as versões das Institutas desde 1536 e nos dizem: provera que de fato retivéssemos o costume que evoquei como existindo entre os antigos, antes que nascesse esse abortivo espectro de sacramento, porque não seria confirmação tal, como esses imaginam, que nem mesmo se pode anunciar sem detrimento do batismo. Pelo contrário, é catequese mediante a qual as crianças ou os que estão próximos à adolescência expusessem perante a igreja a razão da sua fé. Mas a melhor maneira de catequizar seria se fosse elaborado um formulário para este uso, contendo e explicando familiarmente a suma de quase todos os artigos de nossa religião, aos quais toda a massa dos fiéis deveria consentir sem controvérsia. A criança de 10 anos se apresenta à igreja para fazer sua confissão de fé. Seja interrogada acerca dos artigos, um a um, e cada um responde. Se algo ignora ou entende menos, seja ensinada. E assim sendo, a igreja testemunha e, estando a presenciá-lo, ela professa a fé única, verdadeira e sincera, com que o povo dos fiéis unanimemente adora ao Deus único.
Se essa disciplina prevalecesse hoje, certamente que seria espicaçada a indolência de alguns pais que negligenciam tranquilamente a instrução dos filhos, como se não fosse coisa a ele pertinente, a qual não poderiam então omitir sem pública desonra. Maior seria o consenso da fé entre o povo cristão. A ignorância e a obtusidade de muitos não seriam tão alarmantes. Alguns não seriam tão inconsideradamente arrebatados por dogmas novos. Todos, finalmente, teriam como que curso preciso e sistemático de doutrina cristã. And now I turn to the ecclesiastical ordinances of 1541, after Calvin returned to Geneva the second time. Depois que Calvino voltou, então, a Genebra em 1541, na segunda vez, agora, então, o foco é sobre as ordenanças eclesiásticas. After returning to Geneva in 1541, Calvin, together with a ministerial colleagues and a commission of 6 counselors from the city council, drafted a new church order. Depois de voltar a Genebra em 1541, Calvino, junto com seus colegas de ministério e uma comissão de 6 conselheiros, esboçou um novo livro de ordem para a igreja. This was done quickly, but there were objections to certain parts of the first draft by some members of the council. Ele foi feito rapidamente, mas alguns membros do conselho fizeram objeções a partes desse esboço. So Calvin had to compromise on certain points, such as a weekly celebration of the Lord's Supper and more power to the consistory. E então Calvino precisou abrir mão de certos pontos, como o seu desejo para a celebração semanal da ceia do Senhor e também o desejo de mais poder para o conselho da igreja. New point. Calvin, you see, was not the dictator of Geneva, as is often alleged. E como muitos pensam, Calvino não era, como muitos alegam, Calvino não era o ditador de Genebra. A significant new development in these 1541 ordinances is the designation of 4 offices in the church. E um desenvolvimento interessante dessas ordenanças de 1541 é a designação de 4 ofícios para a igreja. Pastors, doctors or professors, elders and deacons. Pastores, doutores ou professores, presbíteros e diáconos. Note the order. The doctors are nearest to the minister and most closely joined to the government of the church. Observe a ordem que Calvino propôs. Os doutores ou professores são os que estão mais próximos do ministro e mais próximos ao governo da igreja. He then explains that what he has in mind by doctors are lecturers in theology. He says, of which it will be good to have one in Old Testament and one in New Testament. E então ele explicou que o que ele tinha em mente por esses doutores ou professores é que eles fossem professores de teologia, dos quais ele dizia era bom que se tivesse um em Antigo Testamento e um em Novo Testamento. The motivation for adding this so-called 4th office, as it has come to be known, is E a motivação para a adição desse 4º ofício, como tornou-se conhecido, é a seguinte: quote, the office proper to doctors is the instruction of the faithful in true doctrine, in order that the purity of the gospel be not corrupted, either by ignorance or by evil opinions. O ofício propriamente dos professores é a instrução dos fiéis na verdadeira doutrina, de forma que a pureza do evangelho não seja corrompida, seja por ignorância ou por opiniões malévolas. It is obvious here that Calvin has in mind a school of advanced learning, since he has already indicated that there will be at the outset lectures in Old and New Testament. E é óbvio, então, aqui que Calvino tinha em mente uma escola de ensino avançado, uma vez que ele indica que haveriam professores de Antigo e Novo Testamento. So he begins to outline his idea of such an institution and its curriculum.
E então ele começou a esboçar a ideia dessa instituição e do seu currículo. And this became later to be known as the Genevan Academy, which Yes. eventually became the University of Geneva. E esta então veio mais tarde a ser conhecida como a Academia de Genebra e depois a Universidade de Genebra. And this is what he has in mind. E é isso então que ele tinha em mente. He says, because it is only possible to profit from such lectures if first one is instructed in the languages and humanities, Porque só será possível ter vantagem de tais aulas se primeiro alguém for instruído nas linguagens e nas humanidades. and also because it is necessary to raise offspring for time to come in order not to leave the church deserted to our children, E também porque é necessário levantar uma descendência para o futuro, a fim de que aos nossos filhos não seja deixada uma igreja sem fundamento, esvaziada. and so he says a college should be instituted for instructing children to prepare them for the ministry as well as for civil government. E então ele diz, um college deve ser instituído para instruir as nossas crianças e prepará-las para o ministério, assim como também para o governo civil. Calvin then spells out briefly what he thinks the college needs in order to function. E então, rapidamente, Calvino coloca o que ele pensa que é necessário nesse college para que ele seja funcional. Classrooms and accommodations for the children, obviously these are not small children, a learned man who will be in charge for the residents and instruction and be a lecturer himself. Então ele diz, salas de aula e acomodações para as crianças, obviamente não seriam crianças pequenas, e também um homem douto que estará encarregado da residência, dos cuidados e da instrução, e ele seria então ele mesmo um instrutor nessa academia. This person must also recruit lecturers in languages and dialectic. E essa pessoa também deverá recrutar outros instrutores na área de linguagem e na dialética. And then he says, finally, other teachers must be found to teach the little children. E, finalmente, outros professores devem ser encontrados para ensinar as crianças pequenas. Here it would appear Calvin has in mind schools at different levels, for the latter school would barely qualify as a college. Então, observamos aqui que Calvino tem em mente escolas de diferentes níveis, porque essa última escola certamente não se qualificaria como um college, ou uma universidade, ou uma faculdade. The need for such a college was twofold. E a necessidade para essa escola tinha duas razões. There was only one Protestant institution of higher learning in Switzerland at that time, and that was in the German-speaking part of Switzerland, the University of Basel. Havia apenas uma instituição protestante de ensino superior na Suíça, e essa era a escola que se encontrava na parte de fala alemã da Suíça, que era a Universidade de Basel. Secondly, there was a great need for training French refugees who felt called to be the ministry. E, em segundo lugar, havia uma grande necessidade de treinar refugiados franceses que sentiam-se chamados para o ministério. There was no place in France where they could receive such training. E não havia qualquer lugar na França onde eles pudessem receber esse treinamento. And now the schools in Geneva, and particularly the influence of John Sturm of Strasbourg. Então podemos agora falar das escolas em Genebra e, de maneira específica, da influência de um homem chamado John Sturm. Before proceeding to the two types of schools that developed in Geneva, it should be pointed out that much of Calvin's vision for education in Geneva was influenced by his years in Strasbourg. Antes de falar dos dois tipos de escolas que foram desenvolvidas em Genebra, é necessário falar que muito da visão de Calvino sobre a educação em Genebra foi por influência da sua experiência na cidade de Estrasburgo. When Calvin went to Strasbourg in 1538, after he'd been kicked out of Geneva,
John Sturm, an outstanding humanist educator and close friend of Butzer, had just opened a new college. Quando Calvino foi para Estrasburgo, em 1538, depois de ser expulso de Genebra, um humanista e grande educador, grande amigo de Butzer, havia recentemente começado uma nova faculdade. And Calvin was installed in the chair of exegesis. E Calvino, então, foi colocado ali na cadeira da exegese. This college, or gymnasium as it was called, eventually became a model for European schools of a similar nature because of its educational methods. Essa faculdade, ou gymnasium, como era chamado, eventualmente se tornou modelo para outras escolas europeias de natureza similar por causa dos seus métodos educacionais. The goal of education for Sturm was, quote, wise and eloquent piety. E o alvo da educação para Sturm era, abre aspas, uma piedade sábia e eloquente. Note the key words. Observe as palavras-chave aqui. Because wisdom and piety are also basic concepts for Calvin. Porque a sabedoria e piedade também são conceitos básicos para Calvino. The subtitle of the first edition of Calvin's Institutes reads, o subtítulo da primeira versão das Institutas de Calvino é o seguinte: Embracing almost the whole sum of piety and whatever is necessary to know of salvation. Abraçando quase toda a soma da piedade e qualquer outra coisa necessária para o conhecimento da salvação. And note how the Institutes begins. E observe também como as Institutas começam. Nearly all the wisdom that we possess, that is true and solid wisdom, consists of two parts. Quase toda a sabedoria que possuímos, ou seja, a verdadeira e sólida sabedoria, consiste de duas partes: the knowledge of God and of ourselves. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós próprios. It's no wonder that Calvin felt an immediate affinity with the Sturm. Não é de se admirar que Calvino tivesse afinidade imediata com Sturm. Bernard Cartwright concludes, in the Gymnasium of Strasbourg, the emphasis is on what he terms the pillars of Reformed Protestantism. E Bernard Cotret conclui, no Gymnasium de Estrasburgo, a ênfase estava nos termos, estava naquilo que ele chamou de os pilares da Reforma Protestante. Namely, theology, politics, and pedagogy, with a strong emphasis on Latin and the classics. A saber, a teologia, a política, a pedagogia, com uma forte ênfase no latim e nos clássicos. All of these elements were to play a role in Calvin's vision of a similar college in Geneva. E todos esses elementos, então, tiveram um papel importante na visão de Calvino para essa faculdade em Genebra. And now the Genevan Academy itself. E agora, então, a própria Academia de Genebra. Geneva was not devoid of schools in the early 16th century. Não é que não houvesse escolas em Genebra no começo do século XVI. But there was nothing comparable to the college or the gymnasium in Strasbourg, not to mention the University of Basel. Mas não havia nada comparável à faculdade ou ao Gymnasium em Estrasburgo, isso sem mencionar a própria Universidade de Basel. Secondary education was available at the small Collège de Rive, which was open only to boys at that time. E havia então educação secundária no Collège de Rive, que atendia apenas a meninos. When Calvin returned to Geneva in 1541, it was already in bad shape. E quando Calvino retornou a Genebra em 1541, essa escola já estava bem ruim. The headmaster was frequently absent. O diretor estava frequentemente ausente. The students were undisciplined. Os alunos eram indisciplinados. And the buildings were decaying. E os prédios em decadência. After a careful inspection in 1555,
it was apparent that new buildings, new teachers, and a fresh curriculum were urgently needed. E depois de uma inspeção feita em 1555, era evidente que novos prédios, professores e um novo currículo eram extremamente necessários. At first, Calvin and his fellow pastors could only make minor improvements in the existing educational system. A princípio, Calvino e seus colegas conseguiram fazer apenas breves melhorias no sistema educacional. However, Calvin's goal, as expressed in the 1541 ordinances, was to found a more advanced college for the training of students, both for the ministry and civil government. Entretanto, o alvo de Calvino, expresso nas ordenanças de 1541, para fundar uma faculdade mais avançada para o treino dos alunos, tanto para o ministério como para o governo civil. But this had to be put on hold until 1559, so he had to wait 18 years to realize his goal. Esses planos tiveram que ser colocados em espera até 1559, ou seja, tiveram que esperar por 18 anos para continuar. There were several reasons for this long delay. Houve várias razões para esse atraso tão grande. Strife within the city council until 1557, Lutas internas no conselho da cidade até 1557, the lack of funds, falta de fundos and no available qualified teachers. e também não havia professores qualificados. In the providence of God, several developments after 1557 made it possible for Calvin's vision to become a reality. Mas na providência de Deus, vários desenvolvimentos, acontecimentos depois de 1557 tornaram possível que a visão de Calvino agora se tornasse uma realidade. After 1555, Calvin finally had the support of most of the syndics. These were city councilors, and was able to make plans for the new academy. Depois de 1555, finalmente Calvino obteve o suporte, o apoio da maioria dos conselheiros da cidade e então pôde começar a fazer planos para a nova academia. But a crisis in 1557 turned out to be fortuitous in providing funds for the construction of the academy. Mas uma crise em 1557 tornou-se agora uma oportunidade para que os fundos para a construção da academia fossem providos. That year, Geneva won a suit against Ami Perrin, he is a troublemaker, and his friends in a neutral court in Basel. Aquele ano, Genebra ganhou uma causa judicial contra um homem chamado Ami Perrin, que era um cabra problemático, e contra os seus amigos, numa corte neutra na cidade de Basel. The Genevan Council was able to auction off their estates, which were quite valuable. O Conselho de Genebra, então, pôde fazer o leilão de várias propriedades desses homens, e essas propriedades eram muito valiosas. And the funds received went a long way toward constructing the Genevan Academy buildings in 1559. E então a receita recebida serviu para construir boa parte da academia, dos prédios da academia em 1559. Actually, instruction had already begun the year before, when they had no buildings. E na verdade, as aulas começaram um ano antes, quando os prédios ainda nem existiam. And lawyers also encouraged people to give legacies for the cause. E também advogados encorajavam as pessoas a deixarem heranças para a causa. And Calvin himself went from door to door collecting money from the rich and poor alike. E o próprio João Calvino ia de porta em porta coletando dinheiro dos ricos e dos pobres para isso. Fortunately, Chancellor Lopez has never had to go that far. Graças a Deus, o chanceler Lopes nunca teve que fazer isso, não é? Most biographies omit the role of Calvin as a fundraiser. E a maioria das biografias omite esse papel de Calvino como alguém que levantava recursos. The other event that facilitated the founding of the committee, or the academy, was thanks to an action of Geneva's old nemesis,
Bern, the city of Bern. O outro evento que facilitou a fundação da Academia de Genebra se dá graças a uma ação de um velho inimigo de Genebra, a cidade de The Bernese were Bern. constantly putting pressure on Geneva to adopt their ceremonies. Bern? Sim, inimigo, a cidade de Berna. Aliado, sorry. Um aliado, não inimigo. É quase a mesma coisa. The Bernese were constantly putting pressure on Geneva to adopt their ceremonies. Os cidadãos, perdão, irmãos, é inimigo mesmo. Os cidadãos de Berna estavam constantemente fazendo pressão sobre Genebra para que adotassem as suas cerimônias. But they didn't stop with Geneva. Mas eles não pararam em Genebra. In 1558, they also told the Reformed clergy in Lausanne that they couldn't preach on predestination or pronounce any more excommunications. Mas eles não estavam satisfeitos só em implicar com Genebra, eles também foram adiante e fizeram pressão sobre os clérigos reformados de Lausanne, dizendo que eles não poderiam pregar sobre a predestinação ou mesmo fazer excomunhões. So they threatened to depose Viret, who was a staunch supporter of Calvin, and also Theodore Beza. E então eles ameaçaram depor Viret, que era um grande apoiador de Calvino, e seus colegas, incluindo Beza. So Beza and Viret proceeded to Geneva, where they were warmly welcomed. Então, tanto Beza quanto Viret foram para Genebra, onde foram muito bem recebidos naquela situação. This was a wonderful windfall for the new institution. E isso foi, na verdade, uma brisa maravilhosa para essa nova instituição. Several of these men were gifted and experienced scholars who immediately were appointed to positions in the academy. Vários desses homens eram experientes scholars, bem com dons e talentos, e foram imediatamente colocados em diferentes posições na academia. Most importantly, Beza, the most gifted of them all, became the rector of the academy. E mais ainda, Beza, que tinha mais dons, ele tornou-se o reitor daquela academia. Instruction actually began in the fall of 1558 in both the Scola Privata, that's the smaller, younger school, and the Scola Publica, the two parts of the Genevan Academy. Então, finalmente, em 1558, as aulas começaram em ambos, na escola privata, que era a escola para as crianças menores, e a escola pública, que era formando assim essas duas partes, os dois segmentos da Academia de Genebra. The former was a lower-level Latin school, which consisted of grades 1 through 7. A primeira escola privata era o nível mais baixo, uma escola latina que tinha do primeiro ao sétimo ano. The latter, similar to what we would call a college today, is usually regarded as the academy as such. E a outra, que hoje seria mais conhecida como uma faculdade, é normalmente tida como a Academia de Genebra propriamente. The formal dedication of the Scola Publica took place on June 5, 1559. E então a dedicação, a inauguração propriamente da escola pública aconteceu em 5 de junho de 1559. Beza gave the rectoral address in Latin, and Calvin made a few brief remarks and closed with a prayer in French. E Beza então fez o seu discurso inaugural em latim, e Calvino fez algumas pontuações rápidas e encerrou a cerimônia com uma oração em francês. They had to do with makeshift facilities, and two new buildings were completed in 1562. E eles tiveram que trabalhar com instalações provisórias até que os novos prédios fossem completados em 1562. Surprisingly, at least from our standpoint, the new buildings housed the Scola Privata, the grade school, not the School of Higher Education, the Scola Publica. E, surpreendentemente, pelo menos do nosso ponto de vista, os novos prédios serviram para
a escola privada, a escola das crianças menores, e não para a escola de educação superior, a escola pública. Karin Mag explains this anomaly in this way. E Karim Mag explica essa anomalia da seguinte forma. Although Geneva's reputation from Calvin's time onward rested to a large extent on the Schola Publica, the Genevans felt that the solid foundation of the Schola Privata, the grade school, was paramount for the city. Embora a reputação de Genebra, nos tempos de Calvino em diante, estavam fundamentalmente sobre a escola pública, que era a escola graduada, os genebrinos sentiam que o fundamento sólido da escola privada, que era a escola para as crianças, era fundamental para a cidade. And the magistrates helped to ensure its longevity by reserving the newly constructed building for the Schola Privata for private use. E os magistrados, então, ajudaram a garantir a longevidade dessa escola ao reservar os novos prédios recém-construídos para essa escola privada. And now the curriculum and the question, is this a seminary or a university? E quanto ao currículo, que levanta uma pergunta, isso era um seminário ou uma universidade? From the beginning, there was some tension between Calvin and the magistrates concerning the purpose of the academy. Do princípio, havia alguma tensão entre Calvino e os magistrados com respeito ao propósito da academia. Calvin's primary interest was a school that would train ministers, particularly for the French Reformed churches. A preocupação principal de Calvino era numa escola que viesse a treinar ministros, em particular, para as igrejas reformadas francesas. The city officials, not surprisingly, were more concerned about preparing people for roles in government and society. Mas os oficiais da cidade, sem surpresa aí, estavam mais preocupados em preparar pessoas para o papel no governo e na sociedade. Beza was very much in accord with Calvin's vision. E Beza, então, estava de acordo com a visão de Calvino. In his inaugural address, Beza affirmed the value of non-theological studies, but he said they were, as it were, a complement to the study of religion. No seu discurso inaugural, Beza afirmou o valor da educação não teológica, mas também disse como se eles fossem um complemento para o estudo da religião. Moreover, all learning, according to Beza, was not meant as an end in itself. Instead, it was to be applied along with the knowledge of the true faith in the pursuit of virtue and the service of church and state. E ainda mais, todo o aprendizado não era tido como um fim em si mesmo. Antes, deveria ser aplicado junto com o conhecimento da fé verdadeira na busca da virtude e do serviço da igreja e do Estado. The curriculum of the academy indicates how heavily it was weighted toward biblical studies. E o currículo da academia indica quão pesadamente ele estava voltado para os estudos bíblicos. Although the classical languages, Greek and Latin, were also emphasized. Embora as línguas clássicas, grego e latim, também fossem enfatizadas. Calvin's and Beza's understanding of a well-rounded education included the classics as well as biblical studies and theology. Então, a compreensão de Calvino e Beza é de que uma educação bem feita incluiria os clássicos, assim como os estudos bíblicos e a teologia. According to the Academy ordinances, in addition to the lectures in Greek and Hebrew, there was also to be a lecturer in the arts. E de acordo com as ordenanças da academia, além das palestras, das aulas em grego e hebraico, também deveria existir ali um professor nas artes. I'll skip this. The ordinances then describe the responsibility of the lecturer in arts. E aí então temos a descrição das responsabilidades desse professor de artes. Quote, he will lecture on a book of physics for half an hour. Abre aspas. Ele ensinará num livro de física por meia hora. And after lunch he will expound knowledgeably the rhetorics of Aristotle.
E depois do almoço ele vai expor com conhecimento a retórica de Aristóteles and also the most famous speeches of Cicero and the books of Horace. e também os famosos discursos de Cícero e os livros de Horácio. What is not mentioned here is that Calvin also taught theology on the side. O que não está mencionado aqui é que também, junto com isso tudo, Calvino ensinava teologia. Corinne Mogg, who is at Calvin College in Grand Rapids and a specialist in this area, she raises this question as to whether this was then a seminary or a university. Então, Corinne Mogg, que é uma estudiosa no Calvin College em Grand Rapids, em Michigan, nos Estados Unidos, levanta essa questão. A Academia de Genebra, afinal, era um seminário ou uma universidade? In a sense, it was both. Num certo sentido, ambos. Although it only became a university, properly speaking, after Calvin's death, when departments of law and medicine were also added. Num certo sentido, era ambos, embora apenas tenha se tornado uma universidade depois da morte de Calvino, quando foram abertas as escolas na área de advocacia e de medicina. It was primarily, I think, a seminary, but an unusual one, as we have seen, for it included the best elements of what we would call a liberal arts education. Mas também, primariamente, era um seminário, mas um seminário incomum, como vimos, porque incluía os melhores elementos de uma educação nas artes liberais. Skipping the paragraph. The academy, however, was in many ways more like a seminary in that it was governed by an equal number of representatives from the company of pastors and the magistrates. A academia, entretanto, em muitos sentidos, era mais como um seminário, porque ela era governada por um número igual de representantes do grupo de pastores e dos magistrados da cidade. The latter's responsibilities generally involved more practical matters. E a responsabilidade dos magistrados normalmente envolvia assuntos mais práticos. Whereas the company of pastors examined and chose the candidates for the various chairs, who then had to be approved by the small council of the government. Enquanto que o papel da companhia de pastores, do grupo de pastores, era de examinar e escolher os candidatos para as várias cadeiras e então submeter ao Conselho Menor de Genebra. Skipping over to the impact of this academy. O impacto da academia. The academy was an immediate success. A academia foi um sucesso imediato. This surprised even Calvin and Genevan leaders who had high hopes for it, but were surprised at how many students it attracted, particularly in the upper level, the Schola Publica. Isso foi uma surpresa até mesmo para Calvino e os líderes de Genebra, que tinham grandes esperanças para a academia, mas se surpreenderam com o número de alunos que foram atraídos, particularmente no nível mais alto, na escola pública. Scholars don't all agree on how many students there were, but it appears that between 1559 and 1564, when Calvin died, the academy attracted 339 students. Os acadêmicos não concordam quanto ao número exato de alunos, mas aparentemente entre 1559 e 64 a academia teve 339 alunos matriculados. And of these students who were originally enrolled, 4/5 of them were French, and only 4 were native Genevans at the outset. E 4/5 desses alunos eram franceses e apenas 4 deles eram genebrinos nativos. What is especially impressive is that the academy was also attracting later outstanding students from other countries. Mas o que é especialmente impressionante é que a academia também começou a atrair alunos brilhantes de outros países. I won't mention them all, but particularly Thomas Bodley, who later became the founder of the famous Bodleian Library in Oxford. Mas não vou mencionar todos que estão aqui, mas de maneira particular um chamado Thomas Bodley, que depois tornou-se o fundador da famosa biblioteca da Bodleian de Oxford.
And before 1562, that is within a 3-year period, they sent over 100 missionaries to 120 missions in France, Italy, the Netherlands, and England, and Brazil. E, interessantemente, antes de completar 3 anos, essa igreja enviou mais de 100 missionários a 120 em 100 diferentes missões, a França, Brasil, Itália, Holanda e a Inglaterra. The Academy continued to have great influence for many years after Calvin's death, even though other institutions of higher learning began to crop up throughout Europe. A academia continuou a ter grande influência mesmo depois, por muitos anos depois da morte de Calvino, ainda que várias outras instituições de ensino superior começaram a nascer por todo lugar na Europa. Thus, Geneva became a center for the expansion of Protestantism on an international scale. E então Genebra tornou-se um centro para a expansão do protestantismo numa escala internacional. Calvin was never one to think small. Calvino nunca foi um homem de pensar pequeno. He was constantly in contact with church and civic leaders in other countries throughout Europe. Ele estava sempre em contato com líderes eclesiásticos e cívicos de outros países. And now my conclusion. E agora então caminhando para a nossa conclusão. The goal of learning. Primeiro, o alvo do ensino. The curriculum of the academy and also the Schola Privata was rigorous. O currículo da academia e também da escola privada era rigoroso. The standards were high and the expectations on the part of the students equally high. Os padrões eram altos e as expectativas da parte dos alunos também eram altas. Those who completed the course learned a lot. Aqueles que conseguiam completar o curso aprendiam muito. But the goal of the academy was not mere knowledge, but wisdom, sapientia. Mas o alvo da academia não era meramente o conhecimento, mas sabedoria, sapiência. Wisdom comes from knowledge combined with experience. A sabedoria vem do conhecimento combinada com a experiência. This was also a part of the academy program. Isso também era parte do programa na academia. What we call practicums as well as worship. O que hoje nós chamamos de praticum ou prática, assim também como o culto. And Calvin, the theologian of the Holy Spirit, would add, E Calvino, o teólogo do Espírito Santo, ainda acrescentaria: the right knowledge of God is a wisdom which far exceeds what can be comprehended by human understanding. O correto conhecimento de Deus é uma sabedoria que por muito excede o que nós podemos compreender com o entendimento humano. And therefore no one can attain it except by a secret revelation of the Spirit. Logo, ninguém pode obter esse conhecimento, essa sabedoria, exceto por uma secreta revelação do Espírito Santo. Ultimately, however, the goal of all learning and living is godliness, pietas. Finalmente, o alvo de todo o aprendizado e vida é a piedade. Recall that the goal of education for John Sturm in Strasbourg was wise and eloquent piety. Lembre-se que o alvo da educação para John Sturm em Estrasburgo era uma piedade sábia e eloquente. For Calvin, not only education, but the whole of the Christian life should result in piety or godliness, the same word in French or in Latin. Para Calvino, não apenas a educação, mas todo o alvo de toda a vida cristã deveria resultar em piedade. Ambas as palavras em francês e latim têm a mesma raiz. And piety for Calvin expresses itself in a love for God and one's neighbor. E a piedade para Calvino expressa-se no amor a Deus e no amor ao próximo. Some lessons for today. Algumas lições para hoje. Although Calvin was concerned that everyone have a knowledge of the Bible and sound Christian doctrine,
Embora Calvino estivesse preocupado que todos tivessem conhecimento da Bíblia e da sã doutrina cristã, note how the classics were an essential part of the Genevan Academy curriculum. observe como o estudo dos clássicos era uma parte essencial do currículo da Academia de Genebra. Ronald Wallace, Scott, makes much of this in one of his books on Calvin. Ronald Wallace fala bastante sobre isso em um dos seus livros sobre Calvino. He speaks of the two worlds in Geneva. Ele fala dos dois mundos em Genebra. That is, in Geneva, humanistic studies were to be directed to the service of the Word of God. Ou seja, em Genebra, os estudos das humanidades deveriam ser dirigidos ao serviço ou a serviço da palavra de Deus. Calvin believed that a man could be helped to be human by such an education. Calvino acreditava que um homem poderia ser ajudado a ser humano por esse tipo de academia, de educação. I haven't had an opportunity to examine your curriculum here at Mackenzie University. Eu não tive a oportunidade de observar o currículo de vocês aqui na Universidade Mackenzie. But I hope that you are not following a tendency in higher education in the United States. Mas eu espero que vocês não estejam seguindo uma tendência que nós encontramos hoje nos Estados Unidos. That is to cut down on liberal arts in order to introduce more, quote, practical courses. Ou seja, o corte naquilo que nós chamamos de artes liberais para introduzir cursos mais práticos. Number two, Dois. even in the academy, the students were still studying Calvin's catechisms. Mesmo na academia, os alunos continuaram estudando os catecismos de Calvino. There was a period not so long ago in the United States when memorization and catechetical type instruction was denigrated as useless and even harmful. Houve um período, não muito tempo atrás, quando a memorização e o tipo de instrução catequética foi altamente denegrido, tido como sem função e prejudicial. Again, I don't know the situation in the Presbyterian Church in Brazil, Mais uma vez, eu não conheço a situação na Igreja Presbiteriana do Brasil, but belatedly in the United States and Canada, it is coming to be recognized that in a day of biblical and doctrinal ignorance among church members, one of the solutions is more doctrinal instruction, even catechetical training for adults as well as youth. mas nos últimos tempos dos Estados Unidos, passou-se a se reconhecer que nesses dias de ignorância bíblica e doutrinária entre membros de igreja, uma das soluções é exatamente uma instrução mais doutrinária e até mesmo o treinamento catequético para adultos, assim como para crianças. Accordingly, the Presbyterian Church in the United States a few years ago produced two new catechisms, one for adults, one for youth. E dentro dessa linha, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, alguns anos atrás, produziu dois novos catecismos, um para crianças e um para adultos. And the catechism for adults was based on the Heidelberg Catechism. E o catecismo para adultos baseado no catecismo de Heidelberg. The same has happened in the Presbyterian Church in Canada, which produced a catechism for today in the year 2006. E o mesmo aconteceu na Igreja Presbiteriana do Canadá, que produziu o chamado Catecismo para hoje, no ano de 2006. Number three, and this is my last point, Número 3, meu último ponto. the Academy also became a center for what we would today call continuing education. A academia também se tornou centro para aquilo que nós hoje chamamos de educação continuada. Because some French pastors, realizing that their training was inadequate, returned to Geneva for further instruction. Porque alguns pastores franceses, observando que o seu treinamento ainda estava inadequado, voltaram a Genebra para serem instruídos ainda mais. Speaking of the prophet Zechariah, Calvin says, Falando a respeito do profeta Zacarias, Calvino disse: he did not, that is, Zechariah did not comprehend all those things which are necessary to be known.
Ele disse: Zacarias não compreendeu todas aquelas coisas que são necessárias de serem conhecidas. And therefore, progress is to be made to the very end of life. Assim, o progresso deve continuar até o fim da vida. And he concludes, and I love this, E ele conclui, e eu amo essa palavra, for he says, "For this is our wisdom, to be learners to the end." porque essa é a nossa sabedoria, sermos aprendizes até o final. Amen. Amém. Thank you. Now let me point out that Chancellor Lopez has also written on this subject. It's a little different approach, but you also ought to read this too. Calvino e a Educação. So I recommend that as well. Então, está recomendando a abordagem que o Chancellor Lopez fez a Calvino e a educação na Carta de Princípios, Calvino e a Educação. And thank you, dear brother, for your fine interpretation.